Oi, gente, como é que vocês estão? Eu tô muito feliz. Esses dias em uma live, falei que eu queria muito fazer um vídeo sobre o período em que eu fiquei desviada. E eu queria, enfim, trazer isso pra vocês, trazer essa história aí pra vocês. Eu acredito que vai ser muito edificante na vida de cada um. Então, assim, pra dar um pano de fundo, né? Eu já contei várias histórias aqui da minha vida. Então, alguns, se vocês puderem, assistam os outros vídeos. Se você ainda não assistiu, se esse é o seu primeiro vídeo, pra você poder entender o que aconteceu. Eu fui criada num lar cristão, então desde criança eu já conhecia Jesus, eu já entendia quem ele era, né? Eu ia na escola dominical, enfim, mas por um período da minha vida eu me desviei e eu fiquei longe do Senhor. Nesse período em que eu estava longe do Senhor, eu tive depressão, eu tive uma tentativa de suicídio, tem um vídeo aqui que você pode assistir. Tive uma viagem para a Ásia, foi um lugar onde eu tive muitas experiências com o Senhor que foram muito importantes para esse meu retorno para os braços do Pai, mas foi um processo, assim, sabe? E depois que eu tive essa experiência com Deus lá na Ásia, eu já fiz um vídeo aqui sobre isso também. E aí, para dar um pano de fundo para você, eu tava na faculdade de medicina, eu tive depressão, tive uma tentativa de suicídio, eu tava já afastada do Senhor porque eu tava chateada com Deus por tudo que eu tava vivendo. Mas quando não deu certo a minha tentativa de suicídio, glória a Deus, eu entendi que o Senhor tava me dando uma segunda chance. E a partir dali começou o meu processo, sabe? De conversão verdadeira. Bom, durante esse período eu tive uma viagem que eu fui pra Ásia, onde o Senhor falou muito comigo e também eu senti o Senhor me chamando de volta, sabe? Mas aí depois que eu voltei da Ásia e eu entendi que o Senhor tava me chamando, eu ainda tava vivendo no mundo, eu ainda tava vivendo a cultura do mundo com os amigos que eu tinha. E por mais que o Senhor estivesse falando comigo e estivesse me chamando, eu ainda não estava entendendo exatamente o que o Senhor queria de mim. Mas eu comecei a sentir uma insatisfação com as coisas do mundo. Eu saía, ia pra balada, encontrava com as pessoas, mas eu sempre tava me sentindo muito insatisfeita com aquilo, sabe? Parecia que aquilo não me deixava realmente viva, sabe? Eu precisava de mais, eu queria mais. E aí teve uma situação em que eu fui pra uma festa e nessa festa eu passei muito mal, era uma rave, e eu passei muito mal, assim. Eu pisava nesse lugar, eu pisava nessa festa e eu sentia muita vontade de vomitar e eu tinha comido as mesmas coisas que as minhas amigas tinham comido e tava todo mundo bem e só eu tava passando muito mal, assim. E aí em um momento eu tava conversando com o pessoal, né, era uma rave, então eram 3 dias de festa, e eu falei, se Deus quer que eu vá embora dessa festa, que cai um pau na minha cabeça. Que essa história é maravilhosa. Tenta aí. 1000 coisas pra pedir, mano, que louco. Podia ter pedido que alguém venha e me dê um abraço, não, caiu um pau na minha cabeça. E caiu a tenda. E acabou a festa. Bom, caiu um pau na minha cabeça, né? A festa, o muro, não é um muro. A tenda, não era uma tenda? Não era tenda, era tipo aquelas placas de metal, sabe? Eu ia um trauma. A festa, né, o muro da festa, a placa de metal que tinha ao redor da festa, elas eram seguras não, elas eram seguradas. Encaixadas. Enfim, tinha um pedaço de pau que segurava esse muro, né? E aí um desses pedaços de ripa, né, eu acho, caiu na minha cabeça. Bom, pedi pro Senhor, Deus, que caia um pau na minha cabeça se o Senhor quiser que eu vá embora daqui. E caiu um pedaço de ripa na minha cabeça. E eu entendi que ali não era o lugar que eu devia estar. Eu fiquei bem impressionada com aquilo que aconteceu. E como eu tava muito passando mal naquela festa, eu fiquei mais de canto, mais sentada. E eu tava num lugar escuro, né? Quando a gente tá num lugar escuro e as pessoas estão na luz, você não consegue ver quem tá no escuro. Mas quem tá no escuro consegue ver quem tá na luz. E eu tava sentada na festa e eu senti, assim, muito forte que eu tava no inferno, sabe? E que as pessoas vinham, olhavam pra mim e se achegavam perto de mim e falavam coisas pra mim. E eu ficava, o que essa pessoa tá vindo aqui? Como que essa pessoa me viu? E eu senti algo muito espiritual ali naquele momento de realmente estar no inferno, sabe? E eu senti o Senhor falando comigo, né, no meu coração, no meu espírito, que aquele não era o lugar pra mim, que eu não devia estar ali, que eu não fui criada pra estar ali. E foi muito forte, foi muito constrangedor, foi muito vergonhoso estar naquela situação, estar naquele lugar, estar fazendo aquilo, algo que eu sabia que desonrava a Deus, porque eu cresci com princípios,
Eu sabia que aquilo não era a vontade do Senhor pra minha vida. Então, eu lembro que eu levantei dali, né, e falei para minhas amigas que eu precisava ir embora. E aí, ali, né, eu voltei pra casa, fiquei super pensativa, né, entendendo que eu realmente precisava dar um basta. Depois da tentativa de suicídio, que eu senti que o Senhor estava me dando uma outra chance, depois da viagem pra Ásia, que eu senti que o Senhor estava me chamando de volta, eu não sabia muito bem como voltar, né? Eu falava, Deus, tá, beleza, mas e aí, o que eu faço? E aí, ali naquela festa, naquele lugar, naquela rave, eu entendi que aquele não era o meu lugar, né? Que eu precisava tomar uma atitude. Eu entendi que eu precisava me posicionar. E eu entendi que mais do que me posicionar, eu precisava ser radical comigo mesmo. Não dava mais pra viver com um pé no mundo e com um pé dentro da igreja. Ou um pé fazendo o que eu queria e um pé fingindo que eu vivia princípios que eu não vivia. Naquela festa eu senti que realmente o Senhor tirou as escamas dos meus olhos e eu vi aquele lugar como ele realmente era. E aí depois dessa festa que eu fui, eu fiquei super reflexiva, mas eu já tinha combinado com alguns amigos de ir em outra festa. E eu fui. E quando eu tava nessa outra festa, que também era uma rave, eu já tinha recebido o discernimento do Senhor. Então, naquela outra festa, eu já tava mais sensível e entendendo que realmente aquele lugar não era pra mim. Eu lembro que eu voltei pra casa, no outro dia era um domingo. Domingo eu fui no culto, fui na igreja. E ali eu me derramei pro Senhor, me derramei em arrependimento, me derramei em posicionamento. Entendi que eu precisava me posicionar firmemente com Deus. Voltei pra casa, né, pra casa dos meus pais. Conversei com a minha pastora, que era minha mãe espiritual, é ainda. E pedi perdão, me arrependi por tudo que eu já tinha feito. Por tantas vezes eu ter desonrado a Deus, desonrado meus pais, desonrado minha família, desonrado a mim mesma com as minhas atitudes. Entendi através dela que eu já tinha recebido o perdão do Senhor, que o Senhor já tinha morrido na cruz pelos meus pecados. Eu lembro que nesse período eu falei com Deus, Deus, eu não quero viver uma vida de telespectador ou uma pessoa que só vê as coisas acontecendo na vida dos outros. Eu não quero ouvir mais histórias disso, daquilo, que o Senhor faz isso, que o Senhor faz milagres. Eu quero viver esses milagres. Eu quero ser a pessoa que anda sobre as águas. Eu quero ver o mar se abrir. Eu creio, se Deus existe, se Deus é o Deus da Bíblia e Ele fez tudo isso, eu creio que Ele pode fazer isso na minha vida. Então eu quero isso pra minha vida. E eu entendi que para querer isso eu também precisava caminhar sobre as águas, eu precisava ter atitude de colocar o meu pé para fora do barco, eu precisava ter atitude de ir para frente do mar para o mar se abrir. E eu entendi que a minha atitude era o meu posicionamento. Eu demorei para ter esse posicionamento, né? Da viagem da Ásia até esse posicionamento foram mais ou menos 8 meses que o Senhor estava falando comigo, em que eu estava sentindo o Senhor falar comigo. Eu demorei para tirar um pé do mundo e colocar os meus 2 pés com Cristo. Mas isso foi a melhor atitude que eu fiz na minha vida. Eu, a partir disso, realmente comecei a viver coisas extraordinárias e sobrenaturais. Às vezes a gente acha que a gente não é digno de voltar a viver com Cristo porque a gente fez algo errado, mas hoje eu quero te falar que o Senhor já morreu na cruz por você. Não interessa o que você fez, o Senhor está de braços abertos para te receber, para te perdoar, para te amar, para derramar sobre você tudo aquilo que Ele tem para sua vida. Amém? Então, pare de viver a misericórdia do Senhor e comece a viver a graça de Deus. Deixa o seu pecado para trás, deixa suas mágoas, deixa suas frustrações, deixa suas expectativas sobre você mesmo para trás. O que não deu, o que já foi, o que deu errado, já passou, acabou. Se posicione, seja radical com você mesmo, porque a gente precisa às vezes ser radical conosco. A gente escuta muito que tu tem que ter equilíbrio, tem que fazer um pouco disso, um pouco daquilo, mas a verdade é que isso são brechas que a gente deixa na nossa vida e que nos fazem voltar para o pecado várias e várias vezes. Se você quer ter uma vida sobrenatural e extraordinária com Deus, você precisa ser radical com você mesmo. Você precisa se posicionar com Cristo. Uma história que me marcou muito sobre tudo isso, que coube muito ao meu coração nesse período que eu estava vivendo, foi a história de Jacó. Jacó era filho de Isaac, ele era irmão de Esaú. E se você puder, vá ler a Bíblia. Algo que me constrangeu muito na história de Jacó é que Jacó conhecia a Deus, porque os pais dele conheciam a Deus, amavam a Deus, eram servos do Senhor. Então ele cresceu ouvindo e vendo as maravilhas que o Senhor fazia na vida da família dele. E eu acho muito forte que durante ali Gênesis, na história de Jacó, e várias vezes em que Jacó ora a Deus, ele ora assim, eu vou repetir lá de Gênesis 32:9. E disse mais Jacó:
Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Enfim, né, não vou entrar muito aqui na história, mas várias vezes em que Jacó, ele procura Deus, ele fala isso, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque. E só depois que Jacó tem uma luta com o anjo, que Jacó tem uma experiência sobrenatural com Deus, que o Senhor troca o nome de Jacó para Israel, Jacó vai e levanta um altar a Deus. E nesse altar chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Então, isso está em Gênesis 33, versículo 20, né? E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Porque antes Jacó via Deus como o Deus do seu pai, do seu avô, mas a partir do momento em que ele teve uma experiência real, sobrenatural com o Senhor, em que o Senhor mudou e transformou e deu uma nova história para ele, foi que ele começou a ver Deus como o Deus dele. Amém? Não mais o Deus dos seus pais, mas o Deus dele. Então, antes, né, eu conhecia Deus, né, eu era convencida do poder de Deus, porque eu via o poder de Deus, mas só depois, na minha fase adulta, que eu verdadeiramente me converti aos caminhos do Senhor. E hoje eu posso falar que não é mais sobre uma história sobre o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, o Deus da minha mãe, mas é as histórias do meu Deus, é aquilo que o Senhor Jesus faz na minha vida. Que você hoje possa ver esse vídeo e entender isso verdadeiramente, que o Senhor traga uma revelação à tua vida, que você possa deixar para trás radicalmente aquilo que te afasta de Cristo e que você possa se posicionar para viver uma vida extraordinária e sobrenatural. Amém? E para finalizar esse vídeo, eu quero orar contigo. Amém? Então, feche os seus olhos e repita essa oração comigo. Jesus, eu acredito que Tu és o Filho de Deus e acredito que Você morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Senhor, hoje eu Te peço perdão por todas as vezes em que eu desonrei o Teu nome e eu Te peço, escreve o meu nome no livro da vida e que eu possa viver contigo dias sobrenaturais e extraordinários na Tua presença, vivendo aquilo que eu tenho para viver. Amém. É isso, gente. Tô muito feliz. Aqui um vídeo forte, ainda mais pra quem tá voltando aí pro Senhor. Mas vale a pena. Não tenha vergonha do que aconteceu. O Senhor já morreu na cruz por você. Amém?